Boa noite. Eu acho que o microfone... Noite. Som. Boa noite a todos. Que a graça preciosa de Jesus esteja com você nesta noite. Que vocês se sintam acolhidos e abraçados por nós que estão em casa e os que estão presentes também. Que Deus nos abençoe. Nossos irmãos, um abraço para todos vocês que estão entrando agora na transmissão. Que Deus os abençoe. Vamos orar, rogar a bênção do Senhor sobre nós. Pai querido, nós estamos mais uma vez reunidos para ouvir a Tua voz, para obedecer também, para orar, para confessar, suplicar, render graças e adorar ao Senhor. Pai querido, nossa vida cristã toda se resume, ó Deus, no Teu grande amor por nós, nas misericórdias do Senhor, na Tua graça infinita, para quem não consegue atingir o padrão. Há uma graça extraordinária disponível, e muito obrigado por isto. Nesta noite, Senhor, renova as nossas forças, nosso ânimo, a nossa disposição, e queira falar conosco, derramar copiosas bênçãos sobre as nossas vidas, nesse instante que iremos meditar na Tua palavra, para a Tua glória, para o Teu louvor, é que nós fazemos isto. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês abram comigo a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Evangelho de João 14 e o verso de número 16. Continuaremos o que vimos na semana passada sobre o consolo do Espírito Santo. Esta promessa de Deus que começa lá no Antigo Testamento, quando o profeta Isaías diz: consolem, consolem o meu povo. Jesus Cristo vem ao mundo trazer esse consolo. E o que nós vimos na semana passada é que quando Jesus estava prestes a morrer, ressuscitar e posteriormente ser assunto aos céus, ele ensinou os seus discípulos de uma forma muito terna, carinhosa, meiga, dissipando assim os temores do coração deles, dizendo que a sua partida, ao invés de produzir temores, deveria produzir alegria, porque de maneira nenhuma eles estariam sendo privados das bênçãos, muito pelo contrário, eles teriam a presença de Jesus agora dentro deles, através do Espírito Santo. Nós vimos isso na semana passada, e hoje nós vamos continuar. Retomaremos a leitura do Evangelho de João 14, verso 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem,
porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Olha que coisa linda acerca do Espírito Santo. Ele habita com vocês e estará, aí tem uma partícula, em vocês, dentro de vocês. Versículo de número 25. João 14, 25 agora. Mas tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Portanto, este é o discurso do cenáculo. Jesus está na ceia com seus discípulos, é o período pós-lava-pés, e ele está ensinando para eles as últimas palavras, de acordo com o Evangelho de João, e fala sobre a sua partida e a vinda do Espírito Santo. Nós vimos isso na semana passada. O papel do Espírito Santo no lugar de Jesus. Essa palavra consolador, ela pode ser traduzida como advogado. Lembrando que a função de advogado aqui é bem diferente dessa função moderna do direito. Um advogado era alguém que estava junto de alguém junto de alguém, ao lado de. Ultrapassa a ideia jurídica de um tribunal e alguém defendendo o outro. Mas é justamente essa relação que pode ser jurídica, mas sobretudo é relacional. Ok? Pode ser traduzido também como intercessor. E é um dos papéis que o Espírito Santo desempenha, intercedendo por nós. Paulo diz que ele o faz com gemidos inexprimíveis. Ele geme, orando por nós. Pode ser traduzido também como confortador. Alguém que conforta nas horas difíceis. E pode também ser descrito como alguém chamado para estar ao lado do outro, ajudando-o. Na língua grega é encontrada essa palavra consolador, simplesmente para dizer alguém que viu
o outro carregando um peso, um fardo. E ele se prontificou a ajudá-lo. Um exemplo, as compras do supermercado, as malas que você tem, a sua bolsa pesada. Você pode traduzir consolador como alguém que se aproxima e o ajuda a carregar o peso. Nós vimos na semana passada que a função do Espírito Santo, de acordo com esse texto de João 14, ele é ser semelhante a Jesus. O Espírito Santo assume o papel que Jesus estava fazendo. Ele virá ao mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. São coisas que Jesus fez durante os seus 3 anos de ministério. Ele vem ao mundo para testificar não dele mesmo, mas testificar acerca de Cristo. Eu gosto muito da definição de um dos escritores prediletos que eu tenho, James Einer Packer, que ele fala que o Espírito Santo é como um holofote que ilumina um prédio. Quando você vê um prédio muito bonito, todo iluminado, ninguém vai procurar olhar para o holofote, para a luz, mas todo mundo olha para o prédio. Ele diz que assim é o Espírito Santo. Ele ilumina Jesus Cristo, a cruz de Cristo, a vida impecável de Cristo, a santidade de Cristo, o poder de Cristo, o amor de Cristo, a ressurreição de Cristo, a assunção gloriosa de Cristo, a intercessão hoje de Cristo por nós, pecadores, e ninguém olha para Ele. Assim foi Jesus, que veio ao mundo não dar testemunho de si mesmo, mas testemunho do Pai. João 14, verso de número 16, diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Não sei se vocês se lembram, mas na semana passada eu falei que essa palavra outro, na língua grega, que tem 2 palavras para outro. A primeira é héteros. E diante desse debate na sociedade hoje, do que é um hétero, do que não é, hétero, alguém diferente. E há uma outra palavra para outro. Há uma outra palavra para a palavra outro, que é alon, que é outro igual, outro semelhante. E é esta palavra que João está utilizando. Que ele utiliza para falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, na teologia joanina, é alguém igual a Jesus. Este é o mistério da Trindade, que eu estou me preparando para falar com vocês sobre isto. Tá bom? Nos próximos estudos bíblicos, talvez no ano que vem, estudarmos a doutrina da Trindade. Nós temos um Deus que é um Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um só, em 3 pessoas distintas. E aqui está, outro igual. O que Jesus foi fisicamente para os seus discípulos, o Espírito Santo será para eles agora espiritualmente. E por último, nós vimos que ele viria para estar para sempre com os discípulos.
Olha só, Evangelho de João, 14, versículo de número 16. A fim de que esteja com vocês para sempre. Ele nunca vai abandonar a igreja. Ele nunca abandona os seus filhos. Há algumas correntes teológicas que ensinam o seguinte, que um cristão é possível perder o Espírito Santo. Já ouviram isto? Vocês acreditam nisto? O Pedrinho acreditava quando chegou aqui, agora não acredita mais. Né, Pedrinho? É. Eu cresci acreditando nisso. Quando eu estava aleluiado, eu tinha certeza que o Espírito Santo estava em mim. Aí um dia que eu pecava, eu imaginava que lá no céu ele falava assim, Jesus falava assim para o anjo: apaga o nome do Fábio aí do livro da vida. Aí passavam uns 3, 4 dias, eu voltava aleluiado de novo: escreve aí, manda o Espírito Santo lá. Esta é a nossa segurança eterna. Ele estará com vocês para sempre. É a parte da humilhação divina. Se Jesus Cristo desceu às partes mais baixas para nos salvar, o Espírito Santo agora desce para a parte mais baixa que há dentro de nós e vai conviver para sempre dentro de nós, sentir o que nós sentimos, prescutar os nossos pensamentos, pulsar as nossas emoções e nunca vai abandonar este posto. Ele que é santo, santo e santo, conviverá agora com todas as mazelas dos salvos e não vai abandoná-los. Glória a Deus por sua misericórdia infinita. Nós vimos que ele é o Espírito da verdade. Versículo 17, ó. Não há nenhuma dúvida com ele, não há cogitação de nenhum tipo de confusão. E vejam, são títulos que pertencem a Jesus. No mesmo Evangelho de João, capítulo 14, o que Jesus diz? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o Espírito Santo também é Deus. O título que é atribuído a Jesus como a verdade é atribuído a ele também. E olha só, ele cuja dádiva principal é ser consolador, consola apenas os filhos de Deus, os nascidos de novo. Não consola todas as pessoas. Olha o que Jesus diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Deixa eu explicar para vocês, eu falei na semana passada, mas eu tenho que explicar isso de novo. Isso se chama graça comum de Deus. E há uma diferença da graça comum com a graça especial. A graça comum, de acordo... Eu gosto da definição simples e clara de um teólogo que diz que todas as dádivas e favores, em qualquer tipo ou grau, aquém da salvação, que este mundo imerecido
e amaldiçoado pelo pecado, desfruta da mão de Deus. A graça comum é isto. Todas as dádivas que este mundo perverso e pecador, imerecido e amaldiçoado pelo pecado, recebe das mãos de Deus, aquém da salvação, que é a bênção maior que alguém pode receber. Isso se chama-se graça comum. Um exemplo da graça comum. O cientista é um ateu convicto. Mas ele foi dotado com um cérebro extraordinário. E ele consegue desenvolver uma vacina, um remédio, um sistema para amenizar a dor das pessoas, para curar as pessoas. E com isso ele ganha muito dinheiro, ele tem muito conforto. Ele pode fazer muitas coisas que o dinheiro pode dar a ele. Através dele, Deus cura muitas pessoas que também não honram ele, não amam a ele. Ele também não ama a Deus, não honra a Deus, mas Deus o abençoa, dota ele de talentos. Ele abençoa os seres humanos, a humanidade, mas ele não recebeu a dádiva maior, a salvação da sua alma e o consolo do Espírito Santo. Se ele quiser consolo, ele vai procurar o consolo onde a sua influência pode dar, onde o dinheiro pode dar, onde o conforto pode dar, menos de Deus. O mundo não o conhece. O mundo não recebe nada dele. No que tange a esta dádiva especial, ela é restrita aos filhos de Deus. Amém? Alguma dúvida? Vocês não podem ir para casa com dúvida. Vocês podem perguntar aqui. Tá bom, Juana? Alguma dúvida? Diga por você. Não precisam brigar, tá bom? A gente tem tempo aqui para responder tudo. Me faça lembrar o teu nome? Isabela. Nós vamos ter muito prazer de responder esses questionamentos seus, tá bom? Pode matar a Juana, mas não vai embora sem responder, sem ter, tá bom? Pelo menos uma ajuda para desvendar isso. Mas eu posso te assegurar, Isabela, se você está se interessando por isto, é um sinal de que Deus está em busca de você. Tá bom? Porque nenhum ser humano se interessa por Deus naturalmente, Isabela. Nós nascemos... Você vê um bebezinho quando nasce? A gente olha para aquilo ali tão encantador, né? Se eu pudesse, eu teria mais filho, pessoal. É gostoso demais. Ver aquilo tão pequenininho, tão encantador. Mas é tão pecadorzinho, sabia? Já nasce hostil a Deus, ao Deus verdadeiro. É assim que a Bíblia descreve a gente. Nós não estamos em busca do Deus verdadeiro. Nós estamos em busca dos deuses que nós criamos na nossa mente. Quando alguém diz, eu busco a Deus, na verdade, biblicamente, ele está em busca do Deus que ele criou. O Deus que vai fazer o que ele quiser. Que geralmente pode ser traduzido como um Deus que parece aquelas máquinas de refrigerante. Você coloca uma moeda ali, aperta e sai o que quer. É esse o tipo de Deus popularmente conhecido pelas pessoas.
É esse tipo de Deus. O Deus verdadeiro, ninguém busca ele naturalmente. É ele quem busca a humanidade. É ele quem busca os seus escolhidos. É ele quem busca aqueles a quem ele anteriormente amou e separou para ele. É isso que a Bíblia ensina. Tá bom? Para vocês lerem em casa, essa relação entre estar perdido e ser encontrado, eu sugiro que vocês leiam Romanos, capítulo 3. Tá bom? Então você vai falar para a Ruana fazer um café lá na casa dela. E aí vocês vão sentar, tá bom? O bolo que a Ruana vai fazer, que ela sabe fazer um bolo extraordinário. E o Vicente sabe fazer também, é bom na culinária, na cozinha. E aí vocês... Pode ser churrasco também. Né, Kleber? Para não dificultar, né? E aí vocês sentam, Isabela, e vocês vão estudar isso daí. Ninguém está em busca de Deus naturalmente. Quando nós buscamos a Deus, é porque Ele já está em busca de nós há muito tempo. E não tem como fugir dele. Tem um livro de John Stott. Você leu, Pedro? Está com você? Olha. Por que sou cristão? Oh, coisa. A primeira vez que eu li aquilo, eu chorei tanto. Ele escreve, ele é inglês, foi pastor, no centro de Londres, e pertinho de onde ele era pastor, morava um filósofo ateu que fez muito barulho em Londres, Bertrand Russell. E o Rousseau escreveu um livro que dizia o seguinte: porque não sou cristão? E o John Stott escreveu um para rebater ele: porque sou? E uma das coisas que ele fala, ele usa, em um dos capítulos do livro, 4 personagens históricos que foram alcançados por Deus. Eu lembro de alguns deles. O apóstolo Paulo, que não estava em busca de Deus, mas queria matar os seguidores de Jesus. Agostinho de Hipona, talvez o personagem principal da história da igreja, teólogo, que também não estava em busca de Deus, muito pelo contrário. C.S. Lewis, e o outro eu não lembro. Homens que não queriam, não gostavam de Jesus, não gostavam dos cristãos, mas foram cansados por esta graça e reconheceram que esta graça foi mais forte do que eles. C.S. Lewis fala do checkmate que Deus deu nele. Era um ateu. E ele começou a ter, através das amizades com aquele homem que escreveu O Senhor dos Anéis, estranhos desejos de conhecer esse Jesus. E Jesus pressionou ele. Ele conta no seu livro, na sua biografia, e o pressionou, e o pressionou, e o pressionou, até que ele não aguentou. Numa madrugada, dentro do seu quarto, ele dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo ao teu amor. É Deus quem está em busca do homem. Tá bom? Agora, nós já vimos algumas coisas introdutórias sobre o Espírito Santo. Eu relembrei o que nós vimos na semana passada. E eu quero falar com vocês como que ele consola a gente. Já que o seu principal trabalho é consolar, confortar, animar os escolhidos de Deus, como que ele faz isto? Essa palavra é tão importante, consolador, que Charles Spurgeon, um outro inglês, dizia que é um dos vocabulários principais
E ele vai falar o seguinte: se a queda da humanidade, o pecado da humanidade, trouxe para a nossa realidade a palavra sofrimento, tristeza, pecado, dor, angústia, ansiedade, medo, trouxe também consolo, redenção, amor, misericórdia. O Espírito Santo nos consola. Você que talvez está assistindo em casa, ou alguém aqui dentre nós que está com o coração apertado por causa dos seus problemas, por causa da tua vida, o andamento da tua vida. Se você não se sente amado de verdade, está ferido, machucado, tem convivido com angústias, com ansiedades, o Espírito Santo nos consola. E como que ele vai fazer isso? Olha só. O Espírito Santo nos consola através do ensino. João 14 e 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Duas coisas me chamam a atenção: todas as coisas e tudo o que eu lhes disse. Primeira coisa, o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Segundo, vai fazer com que vocês se lembrem de tudo o que eu disse para vocês. Lá no contexto dos apóstolos, eles precisavam escrever esses livros para a gente. Então o Espírito Santo lembrou eles de tudo que ocorreu com Jesus, de tudo que Jesus falou para eles, de tudo que Jesus pregou, os debates de Jesus, as controvérsias de Jesus, as palavras caridosas de Jesus, as palavras fortes de Jesus. Tudo isto foi lembrado, foi recordado pela atuação do Espírito Santo. Mas também o Espírito Santo ensinou para eles tudo o que eles precisavam aprender e que eles não tinham aprendido durante o ministério de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 12, olha só o que nós encontramos. Jesus dizendo para eles: tenho ainda muito para lhes dizer. Eu tenho muito que falar para vocês ainda. Mas vocês não o podem suportar agora. Quer dizer, eu quero ensinar vocês, tenho muitas coisas para falar para vocês, entretanto vocês não podem suportar o meu ensino agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O ministério do Espírito Santo, de ensino, inclui falar aos discípulos algo que eles não aprenderam durante o período de 3 anos com Jesus. Agora, como que isso se aplica para nós? Ele consola os cristãos hoje e ensina os cristãos hoje, não trazendo novas revelações para nós. Tá bom? A revelação está aqui. Como que ele faz, então? Ele ilumina as nossas faculdades espirituais e intelectuais para que a gente compreenda as verdades que nós precisamos
no tocante à nossa salvação, à nossa santificação e à nossa caminhada no discipulado, seguindo a Jesus. Nós conhecemos a Bíblia e conhecemos teologia, e as pessoas acreditam que isso é brilhantismo nosso. É porque a gente se dedica a estudar, porque nós temos uma mente apta para discernir essas coisas, mas não é isto. Tudo que nós sabemos é fruto da iluminação do Espírito Santo em nós. Não é obra da nossa capacidade intelectual. Você pode pegar um cara muito inteligente e ensinar teologia para ele. Ele vai captar as doutrinas, as ideias, e isso ele pode articular, ele pode falar sobre isso, ele pode pregar sobre isto, mas isso não pode não descer para o coração dele e transformá-lo. E pode não confortá-lo na hora da profunda dor, da profunda angústia, da tentação e do desespero, porque ficou só aqui. Não desceu para cá. Vocês querem ver um exemplo? Abram a Bíblia de vocês, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Verso de número 10. Jesus está contando uma parábola para os seus discípulos. Eles não entendem. Como o público também, na verdade, ele não contou só para os seus discípulos, contou para a multidão. Ninguém entendeu. Passou um tempo, os discípulos foram perguntar para Jesus: ei, conte para a gente o significado daquela história que o Senhor contou. Olha a resposta de Jesus. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Olha a eleição aqui, a graça especial. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Para os outros, não. Se fosse hoje, iam querer cancelar Jesus. Ah, ele é muito exclusivo. Ele não é nada inclusivo. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olhe bem essa palavra, é dado conhecer. Não é vocês que conseguiram decifrar com a mente de vocês. Foi dado a vocês a capacidade de compreender isto. Ninguém entende o verdadeiro cristianismo por si só. Querem mais um exemplo? Vamos lá. Evangelho de Mateus. Voltem um livro aí. Capítulo de número 16. Versículo de número 13. Vocês encontraram? Mateus 16 e 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista. Olha a confusão acerca de Jesus. Outros dizem que é Elias. E outros dizem que é Jeremias
ou um dos profetas? Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Olha só, porque não foi a carne e sangue, não foi nenhuma faculdade humana que o habilitou a fazer essa confissão. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Ninguém sabia quem era Jesus. Todo mundo tinha uma confusão, uma ideia errada acerca de Jesus. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos, 11 deles ficam quietos, mas aí um se levanta e fala quem é Jesus. E aí, se o cristianismo fosse uma religião humana, aquele que se levantou e disse a resposta certa, poderia olhar para os outros e falar assim, tá vendo aí, ó? Eu sou o cara. Eu sou mais iniciado do que vocês. Eu compreendo melhor do que vocês. Eu estudei mais do que vocês. Por isso que eu cheguei a essa capacidade. O meu intelecto é mais elevado do que o teu, do que o de vocês. Aí Jesus diz o seguinte, ó: não foi nenhuma entidade humana que o possibilitou a chegar a esta afirmação. Foi o meu Pai quem revelou isto a você. O Espírito Santo vem, ilumina, esclarece, ensina. E não somente isto, mas ele inclina também as nossas vontades. Porque depois de revelar Jesus, mostrar verdades espirituais gloriosas, ele muda a nossa vontade para que a gente ame este Jesus, se volte a este Jesus, deseja seguir este Jesus. Porque a coisa mais difícil é inclinar a vontade de um ser humano. E ele faz isto. Você deseja que alguém mude os seus hábitos? Seu jeito de ser ruim? Você deseja mudar? Não tente sozinho. Busque o Espírito Santo de Deus. Ensina, ilumina e muda a vontade humana. Agora, particularmente, esse consolo pode vir em uma reunião como essa, em que a palavra está sendo lida, explicada e aplicada. O consolo pode vir quando você acordar amanhã e acordar mais cedo antes dos seus afazeres, dos seus compromissos no trabalho, e dobrar o teu joelho com a Bíblia. Hoje de manhã, bem cedo, eu estava assistindo uma live do pastor Hernandes Dias Lopes com outro pastor, com meu filho no colo, que não está bem de saúde. E o pastor Hernandes Dias Lopes estava dizendo, e o pastor que fez meu casamento estudou junto com ele, da mesma sala com ele no seminário, e fala dele para mim. Fábio sempre foi um homem exemplar, desde 40 e poucos anos atrás até hoje. Era o único que não jogava bola, que não ia para as festas. Meu pastor falou isso para mim, fez meu casamento. Era um estudante exemplar. E o pastor Hernandes Lopes disse isso,
que no 4º ano do seminário foi pregar em uma igreja. E ele se orgulhava de ser esse estudante exemplar. E uma jovem, no final do culto, pegou a mão dele e disse o seguinte, cumprimentou ele e disse: como que vai a sua vida com Deus? Não quero saber da sua vida de estudo, mas a sua vida com Deus. Ele disse que voltou para o seminário perturbado com aquela fala. E disse que tinha uma sala lá no Seminário Presbiteriano de Campinas. Disse que tinha uma sala no seminário vazia, dedicada à meditação, mas nenhum dos alunos iam lá. E ele fez um propósito de passar a primeira hora do dia dentro daquela sala. Meia hora lendo a Bíblia, meia hora orando. Todo dia de manhã. Ele disse que aquilo foi mudando. Aquilo foi confortando ele por dentro. Aquilo foi animando ele. Já não era mais 1 hora que ele gastava, era um pouquinho mais. E isso fez com que os outros alunos fossem para aquela sala também. E falaram para ele: escute, eu posso ficar com você também aqui esse tempo, para a gente orar? E outros alunos vieram também. Ele disse que a partir de então, naquele imenso seminário, aquele imenso prédio, as pessoas batiam a porta do seu quarto, no alojamento, para confessar os seus pecados, para falar das suas lutas, das suas dores. O consolo vem quando você busca Deus. E quando nós estamos orando, nós estamos sensíveis à voz de Deus. E o extraordinário é que muitas vezes orando, você tem respostas de Deus para as questões profundas da sua existência. Muitas vezes orando, Deus pode iluminar você para que você tome decisões corretas na sua vida ao longo do seu dia. A cura das lembranças ruins do passado. As verdades que você leu na palavra de Deus, dos sermões que você ouviu, do teu estudo bíblico, podem ser aplicadas à sua realidade. Porque é assim que o Espírito Santo nos consola. Ele nunca o faz a parte da sua palavra. Nós tentamos dissociar uma coisa da outra. O Espírito da palavra. Há segmentos evangélicos que valorizam o Espírito em detrimento da palavra. E há outros que valorizam a palavra em detrimento do Espírito. São dualismos que não são saudáveis. Para não falar outra coisa. O Espírito sempre trabalha com a palavra e a palavra com o Espírito. Quando eles agem, eles transformam, curam, libertam, consolam, confortam o Espírito e a palavra. Amém? Segundo lugar, ele conforta através da presença de Cristo. Veja um versículo de número 18. Evangelho de João 14 e 18. Para a gente terminar. Não deixarei que fiquem órfãos, abandonados. Não deixarei. Voltarei para junto de vocês. Quando que ele vai voltar junto de vocês? Quando que isso se cumpriu? No dia de Pentecostes. A vinda do Espírito Santo. O nosso Senhor compreendeu o estado de ânimo deles. A tristeza deles com a partida dele. E ele compreende corretamente o teu estado emocional hoje. As tuas tristezas, as tuas angústias. Ele sabe o quanto você gostaria de tê-lo perto de você. E ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estarei com vocês.
E o Espírito Santo torna Cristo real para nós, para as nossas almas. Não como uma imagem distante, mas como uma pessoa cheia de amor, viva, real, misericordiosa, compassiva, terna e amável. Por último, ele conforta, atendendo a todas as nossas necessidades. Jesus Cristo atendeu às necessidades dos discípulos. Jesus Cristo atendeu às necessidades daquele povo. Um dos textos que mais me fascina na Bíblia é Mateus 9,35. Percorria Jesus cidades e aldeias, o texto diz, pregando o evangelho do reino de Deus, ensinando e curando. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, disse-lhes: na verdade, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O olhar de Jesus para o povo sofrido é um olhar de quem tem compaixão. E hoje o Espírito Santo traz Jesus para dentro de nós para atender às nossas necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos, nós temos alguém perto de nós para nos atender. Olhem comigo, Mateus capítulo 8, rapidinho. Versículo 1 a 3. Vou dar só alguns exemplos porque o tempo não permite mais. Os excluídos, os abandonados, os que acreditam que o mundo está contra eles, aqueles que olham e não enxergam ninguém para ajudá-los. Este é o retrato desse texto. Pessoas abandonadas pelo mundo religioso, pessoas abandonadas pela sua família, pessoas abandonadas pela sociedade. Olha só, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se. Que verbo forte. Leproso não se aproximava de ninguém naquela época. Aproximou-se e o adorou, dizendo, a oração dele foi uma adoração. Senhor, se quiser, pode me purificar. Olha a resposta de Jesus. E Jesus estendendo a mão, ele poderia só falar, mas ele estendeu a mão para aquele homem que ninguém estendia a mão para ele. Tocou nele, dizendo, quero. Não estou contra você. Eu quero te abençoar. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te curar. Quero. Fique limpo. Mateus capítulo 14. Vamos ver rapidinho. Verso 27. Aos que têm medo. Olha o que ele diz. Medo das tempestades da vida. Medo de sucumbirem às grandes ondas da existência.
medo de afundarem com as suas dívidas, com seus problemas, com seus dramas. São os medos da vida moderna. Todos os medrosos. O conforto de Jesus vem para eles e diz o seguinte, ó. Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Por último, aos enlutados, Evangelho de João, vamos lá, capítulo número 11, verso 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Amém? O Espírito Santo nos consola, atendendo às nossas necessidades. Você precisa de que só Jesus faça algo, só Ele pode fazer, como aquele leproso. Ele diz para você nessa noite, através do Espírito Santo: eu quero. Você precisa de libertação dos seus medos. Ele diz para você nessa noite: coragem, sou eu, não tenha medo. A esperança em relação aos lutos da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora, qual é o desafio para a gente? O desafio para a gente, pessoal, diante desse Deus que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele está dentro de nós e Ele é o Consolador, mas o consolo é Cristo. Ele é o Consolador, mas o consolo é Cristo. E o coração dele está dentro da gente. Esse coração cheio de compaixão bate dentro da gente. Não bate distante. Bate dentro de nós. Pulsa por nós. Bate em nossa direção. As nossas necessidades, aos nossos lutos, aos nossos medos, às nossas angústias, o coração dele bate em direção a isto. Qual é a advertência para nós? Não entristecer este Espírito Santo. Nós falamos isso na semana passada. Porque se é Ele quem traz essa realidade de Deus para nós, entristecê-lo vai fazer com que Jesus se torne um forasteiro para a gente. Como diz o Spurgeon. Que para muitos, Jesus é um forasteiro, não é este amigo leal. Este companheiro, este consolador, é alguém distante. Por isso que Paulo diz: não apaguem o Espírito, não entristeçam o Espírito, porque entristecer o Espírito Santo é perder estas bênçãos. Sabe qual é o resultado de uma vida obediente a Deus, de uma vida santa? Eu tenho que ler. João 14, rapidinho. Tá bom? O resultado, um dos resultados, mas esse é o mais excelente de todos. De uma vida santa, de uma vida que obedece a Deus. Vocês querem ver? João 14. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Quem me ama não é aquele que vem na igreja e canta que ama e lá fora faz outra coisa. Isso é um hipócrita. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Se você quer saber quais são os mandamentos de Jesus, leia o Evangelho de João, capítulo 13. Quando chegar aqui, você vai ler 2 capítulos, você vai ver o que é o mandamento dele. Olha só. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Há um tipo de amor, tá bom, Juana, Isabela? Que é um amor diferente. Ah, o amor de Deus é incondicional, as pessoas hoje falam. Não, tem algum amor dele que é diferente, ó. Aquele que me ama vai ser amado pelo meu Pai. Sendo que ele ama o mundo inteiro. É outro tipo de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui é um outro amor. É um amor especial. Amor de filho. É um amor que corresponde ao amor do Pai. E eu também o amarei. E olha só, o resultado da obediência. E me manifestarei a Ele. Tá bom? O resultado desta vida que deseja agradar o Espírito Santo. Na linguagem de Robert Murray McCheyne, o pregador escocês, chamado de santo. Ele pregava, dizia: honrem o Espírito Santo. Honrem o Espírito Santo. Sempre falava isto, disse os seus biógrafos. Essa vida que não quer entristecê-lo. O resultado é o amor do Pai, o amor do Filho e a manifestação do Pai e do Filho a essa pessoa. E por último, um incentivo. Jesus Cristo disse, nós vimos isso aqui, há uns dias atrás: peçam, busquem e batam a porta. O Pai não vai negar o quê? O Espírito Santo a vocês. Você está angustiado nesta noite? Está aflito? Bata a porta. Peça, busque. O Pai não vai te negar Ele. Ele vai trazer Cristo para você. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos bater a porta. Vamos pedir, vamos bater. Vamos buscar. Renato, você ora para a gente? Bons, então nós vamos tirar um período de oração. Tem algum pedido específico entre nós? O Thomas, né? Bem lembrado. Nós vamos orar pelo Thomas. O Álvaro, o Tiago, muito bem, né? Que estará viajando. Eu estava pensando no Álvaro agora há pouco. Muito bem. Então, vamos buscar o Senhor. Os irmãos estão em casa também, convidados a orar conosco. Pode orar sentado, em pé, ajoelhado. O importante é o espírito de adoração, de fé em Jesus Cristo, né? Então vamos diante do Senhor, colocar nossas petições, nossas súplicas. Adoramos-te, ó nosso Abba, adoramos-te, ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado
Adoramos-te, Santo Espírito ajudador, consolador, auxiliador. Adoramos-te, Trindade Santa, nesta noite. Adoramos-te pela tua palavra. Adoramos-te, Senhor, ajoelhado diante de ti, Senhor. Aquele leproso se prostrou e adorou o Senhor. E nós, Senhor, em adoração, reconhecendo a santidade do Senhor. Tu que és o Santo, o Santo, o Santo. E nós, Senhor, que temos falhas, pecados, nos arrependemos de pecados de pensamentos, de pecados de palavras, de pecados de omissões, de incredulidade, Senhor, de malícias, Senhor, pecados da soberba, da preguiça espiritual. Nos arrependemos, Senhor, e confessamos, Senhor, como uma lepra, Senhor, como tantas iniquidade e falha que nós temos, Senhor, que eu tenho. Meu Pai, estou diante de Ti, Jesus querido, que conhece, Senhor, o nosso sentar, o nosso levantar. Tu és conhecedor, Senhor. Tu és sabedor, Senhor. Tu és Deus. Oh, meu Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é nosso amigo, certo das horas incertas, o Senhor que é o divino companheiro do caminho. Oh, maravilhoso Senhor. Queremos mesmo, Senhor, beber das tuas fontes. Só o Senhor pode saciar a nossa sede. Só o Senhor pode matar a nossa fome. Santo Espírito, Tu és a fonte. Tu és a fonte, a fonte. E nós queremos mesmo, Senhor, ser mesmo saciado por Ti. Queremos mesmo, Senhor, ser fluidos por Ti, Senhor. Queremos ser fontes, Senhor. A Tua palavra diz: quem crê no Senhor, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, venha fluir rios de água viva em nós. É o Teu Espírito, o rio de água viva do amor, do perdão, o rio de água viva da, Senhor, paz, o rio de água viva da fé, o rio de água viva da alegria, o rio de água viva, Senhor, da esperança. Senhor Consolador, oh meu Deus, oh meu Senhor da glória. Como necessitamos de Ti, como precisamos de Ti, do toque do Senhor, da cura do Senhor, do milagre do Senhor, da direção do Senhor, do ensino do Senhor, ó Espírito de Deus. Lemos a Tua palavra e cremos que o Teu Espírito, Senhor, ensina-nos a toda a verdade, que Teu Espírito, Senhor, nos guia a toda a verdade. Oh, Senhor, nós queremos amar a Tua palavra, guardar a Tua palavra, Senhor. Queremos mesmo, Senhor, não queremos ser apenas ouvinte da Tua palavra, mas praticante da Tua palavra. Senhor, que se cumpre em mim, se cumpre nos meus irmãos presentes, nos meus irmãos online, o Senhor ouvir a Tua palavra, o guardar a Tua palavra, o amar o Senhor, ó Jesus. E só podemos amar o Senhor, ó Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Então vem, Santo Espírito, mesmo a fazer-nos amar, fazer-nos guardar os mandamentos do Senhor, ó Pai. Ó Senhor, e queremos mesmo a Tua manifestação aqui na nossa igreja, aqui, Senhor, na nossa casa, na nossa família, aqui, Senhor, na nossa cidade, no nosso Brasil. Queremos a manifestação do Senhor, a manifestação da graça abundante, a manifestação da cura, da prosperidade na nossa nação brasileira. Manifesta a nossa nação brasileira, Senhor, com a renovação, Senhor, com a Tua salvação.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Lembramos do Thomas, Senhor, que está sendo esbofeteado nos últimos dias pela enfermidade, que está sendo, Senhor Deus, oh, meu Deus, Jesus querido, perseguido pela enfermidade. Nós queremos repreender a enfermidade agora em nome de Jesus Cristo, do corpo do Thomas, da vida do Thomas, e declarar, Senhor, a cura. Sim, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo curador, ó Espírito Santo sarador, sara o Thomas, Senhor, sara o Thomas, sara o Thomas, para a glória de Jesus, para a alegria do pastor Fábio, do irmão Fábio, da Eliane, Senhor, da Alicia, nossa também, Senhor. Nós queremos ver ele sadio, Senhor. Queremos ver ele correndo, alegre. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Ó, Senhor, lembramos, Senhor, do nosso irmão Tiago, que estará, Senhor Deus, pegando voo nesse domingo pela manhã, Senhor, indo àquela nação, Senhor, já programada, agendada. Senhor, nós temos orado e nós continuamos orando, e uma vez mais nós colocamos a vida do Tiago Figueira diante de Ti, meu Senhor, para que o Senhor leve ele em paz, em segurança. Senhor, ele leu a Tua palavra no domingo, que nenhum osso, Senhor, vai ser quebrado dele e toda a equipe do pastor Edson Teixeira, e Senhor, nada, nenhuma perna, Senhor, um músculo, nada, Senhor, nenhum mal, Senhor, venha acontecer na vida do irmão Tiago. Em nome de Jesus, Pai, que os anjos do Senhor estejam guardando eles, que os anjos do Senhor, ó Pai, estejam acompanhando eles. Senhor, livra mesmo de todo o mal, Pai. O Tiago Figueira, abençoa ele lá na tradução, Senhor, como intérprete, seja um intérprete mesmo consagrado, ungido, que, Senhor, abençoe o irmão Edson, que estará pregando com eloquência, cheio do Espírito Santo, que o Tiago também seja cheio do Espírito Santo, a traduzir, Senhor, e que aquelas pessoas que venham ouvir sejam impactuadas, sejam visitadas com a manifestação do Senhor Jesus, com a glória do Senhor Jesus, para que haja cura das emoções, das almas, cura, Senhor, física, e o nome de Jesus seja exaltado e glorificado, Senhor, e que eles venham, Senhor, receber alegria, o Tiago, o irmão, Senhor, Edson Teixeira, os demais irmãos, o pastor ali responsável, Senhor amado, nós oramos por aqueles irmãos que vão ser libertos, pelo Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, pelos irmãos que têm contribuído, ofertado, que têm, Senhor Deus, mesmo generosamente investido, Senhor, nesta viagem, neste ministério do irmão Tiago, do irmão Edson, Senhor. Meu Pai, obrigado pelos irmãos, Senhor. O Senhor tem tocado no coração dos irmãos para investir, Senhor, e continua tocando para que haja muito mais ofertas, muito mais contribuições, para que, Senhor, muitas famílias sejam libertas lá, Senhor, sejam mesmo, Senhor Deus, soltas, e, Senhor, venham receber a carta, venham receber, Senhor, a liberdade, para poder servir ao Senhor, cultuar a Ti, e aqueles que porventura vão receber também a liberdade não são cristãos, venham ser cristãos. Pai, venham se dobrar ao Senhor de Jesus Cristo. Pedimos por isto, pelo poder do Espírito Santo que faz isso, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O poder do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus majestoso, nós queremos mesmo, lembramos do Álvaro, Senhor, para que o Senhor visite ele nesse momento tão delicado, tão difícil, que ele está passando, Senhor, por esta grande provação, Senhor, de fogo. Oh, meu Deus, aquele jovem, Senhor,
que ele venha ler a tua palavra nesse momento que ele está tendo tempo, que ele venha orar, que ele venha te buscar, Senhor. Senhor, é o Senhor que coloca sede no homem, fome no homem. Nós já ouvimos nessa noite, Senhor, que é na tua luz que nós encontramos a luz, que é o Senhor que deixa as 99 e vai atrás da desgarrada, é o Senhor que busca o homem, é o seu amor furioso pelo homem, pela mulher, pela moça e pelo moço, é o seu amor, Senhor, que constrange a senhoragem na vida do Álvaro. Abençoe a Rita, para que ela venha descansar em Ti, e também buscar o Senhor, e servir o Senhor, e adorar somente o Senhor. Que a Rita venha adorar somente o Senhor. Oh, meu Deus, faça esta obra. Seja exaltado o Teu nome, seja glorificado o Teu nome. Nós lembramos do seu Isaías, para que o Senhor, a obra de cura na vida dele. A dona Marta, abençoe a vida deles, para que eles perseverem, para que eles congreguem, para que te buscam. Senhor, abençoa a vida do meu irmão Carlito também. Senhor, a sua saúde, dando saúde para ele. Senhor, abençoa a irmã Célia, Senhor, também com saúde, Senhor. Pai, abençoa, Senhor Jesus, querido Salvador. Ah, como nós precisamos das suas bênçãos, Senhor. Lembro uma vez mais da minha prima Débora. Lembro, Senhor, que o Senhor venha trazer alegria para aquela moça. Eu quero ter boas notícias dela, de que ela foi restaurada, renovada, visitada pelo Senhor. Ah, meu Deus, eu lembro também nesse instante, de domingo agora, os Gideões, a comissão dos Gideões que estará aqui. Eu oro para que o Senhor abençoe a nossa comunidade, que esteja, Senhor, presente, perseverando, se interessam, Senhor, também, ó Deus, quem sabe em ser pessoas que oram, pessoas intercessores dos Gideões, irmãos que possam contribuir pelos Gideões, irmãos que possam se interessar em ser um Gideão, um auxiliar. Abençoa mesmo os irmãos, Pai, Gideões que estarão aqui no domingo, fazendo uso da palavra, que o seu Santo Espírito leve o Senhor a edificar a igreja, Senhor, que o seu Santo Espírito unja o irmão, o mensageiro que usará da palavra, Senhor, naqueles poucos minutos, mas é o suficiente, Senhor, para o teu Espírito aquecer os corações. Pai, nós te pedimos as bênçãos, te louvamos, Senhor, por essas instituições que o Senhor tem levantado. Obrigado pelos Gideões missionários, obrigado pela Jocum, obrigado pela Portas Abertas, obrigado pela Betel, pela CEPAL, essas instituições cristãs, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque são dezenas, centenas, milhares de missionários, de pastores, de pastoras que estão, Senhor, por aí, Senhor, no Brasil, no mundo, Senhor, até arriscando a própria vida, Senhor, em lugares longínquos, longe, muitas vezes, Senhor, do conforto, mas perto de Ti, mas com Teu Espírito Santo habitando. Que maravilha ser casa de Deus. Sim, que bênção, Pai, obrigado, porque o Senhor habita em nós, ó Santo Espírito, nossa casa, moradia do Senhor. Diz a tua palavra: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Obrigado, Senhor, porque nós somos casa do Senhor e o Senhor habita em nós para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, nós somos moradia do Senhor. Que riqueza incomensurável, incalculável. A coisa mais relevante, Senhor, é isto, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Abençoa meu irmão online mesmo, Senhor, a sua vida conjugal, a sua vida financeira, a sua saúde. Abençoa meus irmãos agora e guarde. É o que eu te peço, Pai, é o que eu suplico, as tuas bênçãos, no poderoso nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. O tempo vai passando e nós estamos na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria.
Vale a pena buscar o Senhor, vale a pena. O Senhor é maravilhoso. Então, meus irmãos, por favor, no domingo, não falte, hein? Humberto, não falte não, Pedro, a sua família. Tá bom? Tragam mais lá. No domingo, nós vamos ter aqui um trabalho bonito, porque os nossos irmãos Gideões internacionais vão estar aqui. Eles pegam o microfone e já vão contando os testemunhos, né? Tem cada testemunho mais lindo que o outro, dos Gideões, que entregam o Novo Testamento, Isabela, nas escolas, nos hospitais, gratuitamente, nas faculdades. Eles vão falar que mais de 100 anos já tem essa organização em mais de 200 países que entregam gratuitamente a palavra de Deus, as escrituras, em muitos lugares públicos, né? Louvado seja Deus. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus. Até domingo às 19h30, mas tem 8 horas, tem o discipulado. Às 8h30 começa as irmãs aí. Depois nós às 9h30, né, Kleber? E é uma alegria estar no templo, na casa do Senhor, estudando. Boa noite, meus irmãos. Um abraço.